Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa leitura do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Nós estamos aqui fazendo a leitura desse livro, como eu explico em todos os vídeos, é uma leitura comentada por mim. Então, conforme eu vou lendo, eu vou trazendo alguns comentários que sejam relevantes de acordo com o tema do que está sendo lido aqui. A ideia é que eu estudo esses livros para eu aprender, então que vocês possam aprender junto comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo e envia para aquela pessoa que precisa aprender um pouquinho sobre a comunicação não violenta. É um livro maravilhoso e eu tenho certeza que vocês devem estar aprendendo muito junto aqui comigo também. Então hoje nós vamos iniciar nossa terceira parte desse livro. Se você ainda não assistiu a parte 1, parte 2, volta lá que tem os vídeos salvos aqui para você. E lembrando, após cada leitura também eu vou trazer um resumão daquilo que foi lido aqui nessa parte desse livro, tá? Cada parte dura aí de torno de 30, 40 minutos mais ou menos. E hoje nós vamos começar aqui a partir do capítulo 4, então. Então vem comigo e bora aprender muito hoje, tá bom? Comunicação não violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall Rosenberg. Capítulo 4. Identificação e expressão de sentimentos. O primeiro componente da comunicação não violenta é observar sem avaliar. O segundo é expressar como nos sentimos. O psicanalista Rollo May afirma que a pessoa madura torna-se capaz de separar sentimentos em várias nuances, experiências fortes e emotivas ou outras delicadas e sensoriais, tais quais os diferentes trechos de uma sinfonia. No entanto, para muitos, os sentimentos são, nas palavras de May, limitados como as notas de um toque de clarim. O alto custo dos sentimentos não expressos. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Passei 21 anos em escolas americanas e em todo esse tempo não me lembro de me perguntarem se eu estava bem. Os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes. Valorizava-se a maneira certa de pensar, segundo definição daqueles que detinham cargos hierárquicos e de autoridade. Somos ensinados a estar voltados para os outros, em vez de ter contato com nós mesmos. Aprendemos a sempre imaginar o que os outros acham que é certo eu dizer e fazer. Uma interação com uma professora, quando eu tinha uns 9 anos, demonstra como pode começar o distanciamento dos próprios sentimentos. Uma vez, eu me escondi numa sala de aula porque alguns meninos me esperavam do lado de fora para me bater. Uma professora me viu e pediu que eu saísse da escola. Quando eu expliquei que estava com medo de sair, ela declarou: "Menino grande não sente medo." Alguns anos depois, quando comecei a praticar esportes, isso se reforçou. Era típico dos treinadores valorizar atletas dispostos a dar tudo de si e continuar jogando sem que importasse a dor que sentisse. Aprendi a lição tão bem que, certa vez, joguei beisebol por um mês com um pulso quebrado. Numa oficina de comunicação não violenta, um universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. Quando eu lhe pedi que expressasse o que sentia nessa situação, o estudante respondeu: "Sinto que não é certo tocar música tão alto à noite." Expliquei que quando ele dizia a palavra sinto, seguida de que, estava expressando uma opinião sem revelar o seu sentimento. Pedi que tentasse novamente expressar seu sentimento e ele respondeu: "Acho que, quando as pessoas fazem coisas como essa, existe um distúrbio de personalidade." Expliquei que aquilo ainda era uma opinião e não um sentimento. Ele fez uma pausa pensativa e então anunciou com veemência: "Não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso." Era óbvio que esse estudante tinha fortes sentimentos a respeito daquilo. Infelizmente, não sabia tomar consciência deles, quanto mais expressá-los. Essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum, e por existência própria é bastante comum entre advogados, engenheiros, policiais, executivos, militares de carreira, pessoas cuja formação profissional as desencoraja a manifestar emoções. Para as famílias, o preço torna-se alto quando um familiar não consegue comunicar suas emoções. Reba McTiernan, cantora de country western, escreveu uma música depois da morte de seu pai e a intitulou The Greatest Man I Never Knew, o homem mais esplêndido que jamais conheci.
Ao fazê-lo, sem dúvida, ela expressava os sentimentos de muitas pessoas que nunca conseguem estabelecer a ligação emocional que gostariam de ter com os pais. Quase sempre ouço afirmações como: "Não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo." Uma dessas mulheres insatisfeitas trouxe o marido a uma oficina, durante a qual ela lhe disse: "Sinto como se estivesse casada com uma parede." O marido então fez uma excelente imitação de parede. Ficou sentado, calado e imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: "Veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica parado e não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede." Respondi: "Está me parecendo que você se sente solitária e quer uma ligação emocional maior com seu marido." Quando ela concordou, tentei mostrar que era improvável que afirmações como "sinto que estou vivendo com uma parede" despertassem a atenção do marido para os sentimentos e desejos nela. Na verdade, era mais provável que fossem ouvidas como críticas do que como convite para se conectar com os sentimentos de sua mulher. Além disso, esse tipo de afirmação frequentemente constitui um juízo que afinal se concretiza. Por exemplo, um marido ouve críticas por agir como uma parede, fica magoado, desencorajado e não responde, confirmando assim a imagem de parede que a mulher tem dele. Os benefícios de enriquecer nosso vocabulário de sentimentos são evidentes não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo do trabalho. Certa vez fui contratado para dar consultoria aos membros do departamento de tecnologia de uma grande empresa suíça. Eles estavam incomodados com a descoberta de que funcionários de outros departamentos os evitavam. Quando se perguntou aos funcionários o motivo disso, eles responderam: "Detestamos consultar aquelas pessoas. É como falar com um bando de máquinas." O problema diminuiu depois que passei algum tempo com os membros do departamento de tecnologia e os estimulei a expressar mais sua humanidade na comunicação com os colegas. Em outra oportunidade, eu estava trabalhando com os administradores de um hospital que andavam preocupados com uma reunião iminente com os médicos do estabelecimento. Os administradores mostravam-se ansiosos para que eu lhes apresentasse como deveriam utilizar a comunicação não violenta, para convencer os médicos a apoiar o mesmo projeto que, muito recentemente, eles haviam rejeitado por 17 votos a 1. Mudando de voz para assumir o papel de administrador numa gramatização, comecei dizendo: "Estou com medo de abordar esse assunto. Preferi começar dessa maneira porque percebi que os administradores estavam amedrontados, porque logo voltariam a confrontar os médicos." Antes que eu pudesse continuar, um dos administradores me interrompeu para protestar: "Seja realista, nós nunca diríamos aos médicos que estamos com medo." Quando perguntei por que parecia tão impossível reconhecer que estavam com medo, ele respondeu sem hesitação: "Se confessássemos que estamos com medo, eles nos estragaçariam." A resposta não me surpreendeu. Já ouvira muitas vezes que as pessoas dizerem que jamais conseguem se imaginar expressando seus sentimentos no local de trabalho. Entretanto, fiquei satisfeito ao saber que um dos administradores efetivamente decidiu arriscar expressar sua vulnerabilidade na temida reunião. Em vez da abordagem habitual de parecer estritamente lógico, racional e impassível, ele preferiu expressar seus sentimentos e os motivos para que os médicos mudassem de posição. Ele percebeu a diferença na reação deles. No final, ficou surpreso e aliviado, quando em vez de ter sido estraçalhado pelos médicos, esses reverteram sua posição e apoiaram o projeto por 17 votos a 1. Aquela reviravolta impressionante ajudou os administradores a perceber e enaltecer o poder de impacto de expressar a vulnerabilidade de cada um, até mesmo no local de trabalho. Revelar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Vocês sabiam disso? Quantas vezes, quando vocês vão fazer alguma apresentação, quando vocês conversam, de repente, com alguma equipe, alguém, vocês expressam a vulnerabilidade de vocês? Eu lembro da primeira vez que eu dei uma palestra para uma empresa, eu cheguei lá e era a empresa que eu trabalhava, mas eu cheguei lá e no meio já da palestra eu tava falando sobre se comportar ali diante de uma palestra, como que tem que ser a sua postura e tudo mais, e eu falei: "Gente, pode não parecer, mas eu estou super nervosa. Inclusive, tá um calor tremendo aqui nessa sala, vocês também estão com calor", e aí todo mundo deu risada. Isso, às vezes, gera mais conexão do que você parecer um robozinho perfeito em tudo. Quando você mostra a sua vulnerabilidade, você mostra que você também é humano, que é normal sentir medo e tá tudo bem, mas você tá ali apesar do medo.
Então, pense por esse lado, quantas vezes você se mostra vulnerável. E às vezes você não consegue se conectar com as pessoas porque você quer ser o robozinho perfeito. Mas pessoas se conectam com as nossas dificuldades também, porque isso mostra que a gente é humano. Continuando aqui. Por fim, vou contar um incidente pessoal que me ensinou os defeitos de esconder sentimentos. Eu estava dando um curso de CNV para um grupo de estudantes de zonas urbanas degradadas. Quando entrei na sala do primeiro dia, os alunos que conversavam animadamente ficaram quietos. Bom dia, cumprimentei. Silêncio. Senti-me muito incomodado, mas tive medo de revelar isso. Ao contrário, prossegui com o meu modo mais profissional. Neste curso estudaremos um processo de comunicação que, espero, vocês acharão útil para o relacionamento em casa e com os amigos. Continuei a apresentar informações sobre a CNV, mas ninguém parecia estar escutando. Uma moça, vasculhando sua bolsa, tirou de lá uma lixa e começou a lixar vigorosamente as unhas. Os alunos perto das janelas colaram o rosto no vidro, como se estivessem fascinados com o que acontecia na rua lá embaixo. Comecei a me sentir cada vez mais desanimado, mas continuei sem dizer nada. Finalmente, um aluno, que de certo tinha mais coragem do que eu mostrava ter, disparou. Você odeia estar com negros, não? Fiquei atordoado, mas percebi imediatamente como eu mesmo contribuíra para esse entendimento do estudante, por tentar esconder meu desconforto. Estou nervoso, reconheci, mas não porque vocês são negros. Minha sensação vem do fato de não conhecer ninguém aqui e desejar ter sido aceito quando entrei nessa sala. Essa revelação da minha vulnerabilidade teve um efeito perceptível aos alunos. Eles começaram a perguntar sobre mim, a contar coisas sobre eles mesmos e a demonstrar curiosidade pela comunicação não violenta. Sentimentos versus não sentimentos. Uma confusão comum gerada pela linguagem é o uso do verbo sentir sem realmente expressar nenhum sentimento ou sensação. Por exemplo, na frase "sinto que não consigo um acordo justo", a palavra sinto poderia ser substituída com mais precisão por penso, creio ou acho. Em geral, os sentimentos não são expressos claramente quando a palavra sentir é seguida de 1. Termos como que, como se. Exemplo. Sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém. Sinto-me como um fracassado. Sinto-me como se estivesse vivendo com uma parede. 2. Pronomes como eu, ele, ela, eles, isso, etc. Exemplo. Sinto que eu tenho de estar constantemente disponível. Sinto que isso é inútil. 3. Nomes ou palavras que se referem às pessoas. Sinto que Lúcia tem sido bastante responsável. Sinto que meu chefe está sendo manipulador. Diferencie sentimentos de pensamentos. Por outro lado, não é preciso usar a palavra sentir quando de fato expressamos um sentimento ou uma sensação. Podemos dizer, estou me sentindo irritado, ou apenas estou irritado. Distingua sinto que sou de penso que sou. Na comunicação não violenta, distinguimos as palavras que expressam sentimentos reais daquelas que assinalam o que pensamos que somos. 1. Uma descrição do que pensamos ser. Exemplo. Sinto que sou um mau violinista. Nessa afirmação, avalio minha habilidade como violinista em vez de expressar claramente os meus sentimentos. 2. Expressões de sentimentos verdadeiros. Exemplo. Eu me sinto decepcionado como violinista. Sinto impaciência comigo mesmo como violinista. Sinto-me frustrado como violinista. O sentimento real por trás da autoavaliação de mau violinista pode ser de decepção, frustração ou outra emoção. Da mesma forma, é útil diferenciar palavras que descrevem o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta de palavras que descrevem sentimentos reais. Eis alguns exemplos de afirmações que podem ser facilmente confundidas com expressões de sentimento. Na verdade, elas revelam mais sobre como achamos que os outros se comportam do que sobre o que realmente estamos sentindo. Sinto-me, Sinto-me insignificante para os meus colegas de trabalho. A palavra insignificante indica como eu acho que os outros estão me avaliando, e não um sentimento real, que nessa situação poderia ser: estou me sentindo triste ou sinto-me desestimulado. 2. Sinto-me incompreendido.
Aqui, a palavra incompreendido indica a minha avaliação do grau de compreensão de outra pessoa, em vez de um sentimento real. Nessa situação, posso me sentir ansioso ou chateado com alguma outra emoção. 3. Sinto-me ignorado. De novo, trata-se mais de uma interpretação de ações dos outros do que de uma afirmação clara de como me sinto. Sem dúvida, terá havido momentos em que pensamos estar sendo ignorados e nosso sentimento terá sido de alívio, porque queríamos ficar sós. Da mesma forma, houve outros momentos em que nos sentíamos magoados por ser ignorados, porque queríamos envolver-nos. Palavras como ignorado expressam como interpretamos os outros e não como nos sentimos. Veja uma amostra de palavras que podem ser usadas dessa maneira. Várias palavrinhas aqui, vou ler para vocês. Ameaçado, atacado, aviltado, coagido, cooptado, criticado, desacreditado, desamparado, desapontado, diminuído, enclausurado, encurralado, enganado, ignorado, intimidado, mal compreendido, maltratado, manipulado, menosprezado, negligenciado, podado, pressionado, preterido, provocado, rejeitado, sobrecarregado, subestimulado, traído, usado. Formando um vocabulário de sentimentos. Ao expressar sentimentos, é melhor usarmos palavras que se refiram a emoções específicas em vez de palavras vagas, genéricas. Por exemplo, se dizemos sinto-me bem quanto a isso, a palavra bem pode significar alegre, animado, aliviado ou várias outras emoções. Palavras como bem e mal impedem que o ouvinte entenda facilmente o que sentimos de fato. As listas a seguir foram compiladas para ajudar a aumentar sua capacidade de exprimir os sentimentos e descrever com clareza uma ampla gama de estados emocionais. Como é provável que uma pessoa se sinta quando suas necessidades são atendidas? Então tem uma listinha aqui, vou ler para vocês também. Absorta, afetuosa, agradecida, alegre, alerta, aliviada, amigável, amorosa, animada, arrebatada, assombrada, à vontade, bem-humorada, calma, calorosa, cheia de alegria, comovida, complacente, confiante, corajosa, curiosa, deslumbrada, desperta, despreocupada, empolgada, encantada, em êxtase, enlevada, entregue, entretida, entusiasmada, envolvida, esperançosa, esplêndida, estimulada, estupefata, eufórica, exultante, fascinada, feliz, grata, iluminada, impressionada, incentivada, inspirada, intensa, interessada, livre, magnífica, maravilhada, orgulhosa, otimista, perceptiva, plácida, radiante, realizada, relaxada, revigorada, satisfeita, segura, sociável, útil, viva. Gente, olha só quantas palavras que a gente tem para expressar o que a gente sente. E muitas vezes a gente fica preso só ao que a gente está interpretando do outro. Olha só, acho que nem eu tinha noção de tantas palavras assim. Aqui ele fala que a pessoa pode se sentir com qualquer uma dessas palavras aqui quando as suas necessidades são atendidas. Olha só quantas coisas interessantes. Agora, como é provável que uma pessoa se sinta quando suas necessidades não são atendidas? Posso falar que essa lista aqui é bem maior, mas vamos lá. Quais palavras que a gente pode usar para expressar um sentimento quando as necessidades não são atendidas? Abandonada, abatida, aflita, agitada, alvoroçada, amargurada, amedrontada, angustiada, ansiosa, apática, apavorada, apreensiva, arrependida, assustada, aterrorizada, atormentada, brava, cansada, carregada, cética, chateada, ciumenta, confusa, consternada, culpada, deprimida, desalentada, desamparada, desanimada, desapontada, desconfiada, desconfortável, descontente, desesperada, desencorajada, desiludida, desolada, despreocupada, encabulada, enciumada, encrencada, enojada, entediada, envergonhada, exagerada, exaltada, exasperada, exausta, fraca, frustrada, horrorizada, hostil, impaciente, impassível, incomodada, indiferente, infeliz, inquieta, insatisfeita, insegura, insensível, instável, irada, irritada, irritável, letárgica, magoada, mal-humorada, melancólica, monótona, mortificada, nervosa, obcecada, oprimida, perplexa, perturbada, pesarosa, pessimista, péssima, preguiçosa, prostrada, preocupada, rancorosa, receosa, rejeitada, relutante, ressentida, segregada, sensível, solitária, sonolenta, soturna, surpresa, taciturna, tensa, triste. Uau, quanta coisa, né? Resumo.
O segundo componente necessário para nos expressarmos são os sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permita nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções nos conecta mais facilmente uns com os outros. Ao nos permitirmos ser vulneráveis por expressarmos nossos sentimentos, ajudamos a resolver conflitos. A CNV distingue a expressão de sentimentos verdadeiros de palavras e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. Temos um exercício aqui para vocês fazerem. Exercício 2, vamos lá. Expressão de sentimentos. Se quiser verificar se concordamos a respeito da expressão dos sentimentos, faça um círculo ao redor do número à frente de cada uma das afirmações que corresponda a sentimentos expressos verbalmente. Então, vamos ver o que é sentimento e o que é avaliação, interpretação, tá bom? Então, vocês vão aí pontuando se é ou se não é um sentimento, tá? Se tá claro que é um sentimento ou se é uma interpretação da pessoa. 1. Acho que você não me ama. 2. Estou triste porque você está indo embora. 3. Fico assustada quando você diz isso. 4. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. 5. Estou feliz que você possa vir. 6. Você é nojento. 7. Sinto vontade de bater em você. 8. Sinto-me mal interpretado. 9. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. 10. Não tenho valor algum. E aí, vocês conseguiram identificar quais que estão representando sentimentos de verdade e diferenciar daquelas que estão interpretando, né? Vamos lá. Aqui estão minhas respostas ao exercício 2. 1. Acho que você não me ama. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que você não me ama seja um sentimento. Para mim, a frase expressa o que a pessoa acha que a outra sente, e não o que ela mesma sente. Quando a palavra sinto é seguida de pronomes como eu, você, ele, ela, eles, isso, que, como ou como ser, o que se segue em geral não é o que eu consideraria um sentimento. Exemplos de expressões de sentimento poderiam ser estou triste ou me sinto angustiado, tá? 2. Estou triste porque você está indo embora. Se você circulou esse número, concordamos que um sentimento foi expresso verbalmente. Ela está sentindo que ela está triste, então tá certo. 3. Fico assustada quando você diz isso. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 4. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero negligenciado um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que a pessoa acha que a outra faz a ela. Uma expressão de sentimento poderia ser: quando você não me cumprimenta à porta, sinto-me sozinho. Olha a diferença, entende? 5. Estou feliz que você possa vir. Se você circulou esse número, concordamos em que um sentimento foi expresso verbalmente, então está certo. 6. Você é nojento. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero nojento um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que uma pessoa pensa da outra, e não como ela se sente. Uma expressão de sentimento poderia ser sinto-me enojado. Olha só, parece que é a mesma coisa, mas é diferente, né? Um você está julgando o outro. No outro, você tá falando o que você sente. É diferente, tá? 7. Sinto vontade de bater em você. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que a vontade de bater em alguém seja um sentimento. Para mim, isso expressa que uma pessoa se imagina fazendo, e não como ela se sente. Uma expressão de sentimento seria estou furioso com você. Olha a diferença. 8. Sinto-me mal interpretado. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero mal interpretado um sentimento. Para mim, essa expressão diz que uma pessoa acha que a outra faz. Nesse caso, a expressão de sentimento poderia ser sinto-me frustrado ou sinto-me desestimulado. 9. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. Se você circulou esse número, concordamos em que se expressou um sentimento verbalmente. Contudo, a palavra bem é vaga quando utilizada para expressar um sentimento. Geralmente, podemos manifestar os sentimentos com mais clareza usando outras palavras. Por exemplo, nesse caso, aliviado, grato ou estimulado. E 10. Não tenho valor algum. Se você circulou esse número, discordamos.
Não considero que não tenha valor algum manifeste um sentimento. Para mim, a frase expressa o que essa pessoa pensa de si mesma, e não o que ela está sentindo. Exemplos de expressão de sentimentos poderiam ser: sou cético quanto aos meus talentos, ou sinto-me infeliz. Tá? Ficou claro, pessoal? E finalizamos então a leitura do capítulo 4. Não vou dar sequência hoje, porque senão vai ficar muito comprido. O próximo capítulo que eu vi aqui, ele é bem grandão, tem 20 páginas. Então vamos deixar para a próxima leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E lembrando, se você ainda não curtiu esse vídeo, ajuda que o canal curte esse vídeo, compartilha com o pessoal, tá bom? Te espero na próxima leitura, no próximo capítulo aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau!